A paz do Senhor, gente. E boa noite para todos os meus amigos do Face. Que Deus abençoe de forma poderosa a vida de vocês neste dia. Eu vou deixar mais uma palavra aqui para meditação dos irmãos. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje, conversando com a irmã, e eu louvo a Deus. Eu nem perguntei a ela se poderia falar ou não, mas eu vou agradecer aqui, né? Ela me contou e Deus deu vitória a ela. Ela tinha que passar por uma situação no INSS, que ela já vinha há algum tempo passando. E para resumir a história, eu louvo a Deus porque tudo que Deus faz é maravilhoso, né? E ela me disse que o médico dessa vez a aposentou. Então Deus é Deus de coisa grande, né? Quando a gente fala que o Senhor dá aposentadoria a crente, tem uns que não crê, mas a oração tem poder de mudar a sentença do homem, né? O homem diz uma coisa, mas a última palavra quem dá é o Senhor. E eu louvo a Deus nessa noite por cada vida, né, que vai ouvir essa palavra. Eu tenho gravado essas mensagens e a gente fica assim pensando, não, ninguém vai ouvir, mas depois a gente vê o número de visualizações, né, e de pessoas falando que Deus falou, que Deus fez algo. Então que Deus abençoe a Rita, o irmão Carlos Henrique, eu não sei se ele ainda está, a Verônica, o irmão Edmilson, o pastor Joselito, lá de Havaiandava. Que Deus continue abençoando, né, a vida de cada um. A Jaciane, que Deus abençoe. Viu? Eu vou deixar alguns versículos para nossa meditação e se encontra lá em Gênesis. Faz dias que eu estou com um tema só no meu coração. Hoje eu estava orando antes de vir gravar essa mensagem, eu pensando, Senhor, muda, mas quando Deus mudar, né, eu mudo a palavra. Só que Deus hoje colocou em meu coração para falar sobre Caim e Abel, irmãos. E a Bíblia diz lá em Gênesis 4, fala do primeiro homicídio que houve na terra. E a Bíblia diz que conheceu Adão a Eva, né, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de alguns dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E a Bíblia diz que Caim se irou, e irou-se Caim fortemente, que o semblante dele até mudou, né? Com o que ele viu. E aí diz ainda assim, e o Senhor lhe disse a Caim, por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Glória a Deus que Deus vê o que há no coração do ser humano, né? Porque de imediato Deus perguntou a Caim, por que tu estás irado? E por que tua face mudou?
Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A paz do Senhor, irmã Edivânia. Deus abençoe. A irmã Lúcia, a Marta, a Edilene, Deus abençoe. Eu lembro das irmãs. Irmãos, essa palavra de Caim e Abel é forte, como diz os irmãos. É muito forte, porque assim, é o primeiro homicídio que houve na terra, mas ela também fala a gente sobre a inveja. A Bíblia diz que Abel, Deus atentou para a oferta de Abel, porque Deus viu o que havia no coração de Abel para com Deus, porque Deus não está preocupado com aquilo que a gente pode dar a Ele, não. É a forma como nós fazemos as coisas para Deus. É por isso que tudo que você for fazer, faça de coração, porque Deus não se engana. Eu li um versículo que a Bíblia diz que Deus disse logo assim: Caim, por que tu estás irado? Então Deus de imediato viu a ira dentro do coração de Caim. A gente pode esconder de qualquer pessoa aquilo que a gente sente, mas de Deus é impossível. Deus nos conhece por dentro e por fora. Deus sabe a essência, não é, da qual a gente foi formada. E a Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. E eu fui estudar um pouco, né, sobre esse assunto. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? A Bíblia diz que Abel... pelo que a Bíblia nos informa, a Bíblia diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, não é? E é como se Abel, aquilo que havia de melhor dentro do rebanho dele, ele levou com a intenção de agradar a Deus, diferente de Caim, que quando eu fui estudar essa passagem, é como se Caim tivesse levado qualquer coisa para oferecer a Deus, não é? Eu não sei se os irmãos lembram da passagem, esses dias me chamou a atenção, estudando a Bíblia, a passagem da oferta da viuvinha. Então, assim, irmãos, o Senhor não está preocupado com a quantidade de coisas que você pode dar ou oferecer a Ele, não. O que move o coração de Deus é aquilo que tem dentro da gente em relação ao Senhor. É o que faz a diferença. É a nossa fidelidade, é a forma como nós estamos fazendo as coisas para Ele. Eu disse, a paz do Senhor, irmão Alex, eu disse que o primeiro homicídio que houve na terra foi o de Caim e o de Abel. E eu quero assim só chamar a atenção dos irmãos nesta noite, porque a Bíblia diz que Caim se irou, porque a inveja de imediato também entrou no coração de Caim. Quando ele viu que o irmão dele a oferta do irmão tinha sido aceita e a dele não. E hoje eu meditando assim nessa palavra, os irmãos podem até dizer assim, mas a irmã Edna só fala dessas coisas, de mentira, de fofoca. Mas como eu disse no início do vídeo, é essa palavra que esses dias Deus tem inquietado em meu coração, tanto para falar, irmãos, como para estudar. A gente vive em um meio onde existe uma disputa, cada um que queira ser melhor do que o outro. E é muito Caim matando Abel, matando mesmo. A Bíblia diz que ele matou. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do sangue de Abel na terra. Também isso me lembra que Deus tudo vê, que nada passa despercebido e que uma hora ou outra Deus toma vingança, né? Nada pode ser ocultado. A Bíblia diz que Deus perguntou a Caim, cadê teu irmão? E Caim disse, ora, e eu sei lá de meu irmão?
e Deus sabendo aquilo que havia acontecido. Se eu fosse falar hoje no tipo de personalidade de Caim, eu ia dizer que ele era muito hipócrita, né? Fingido, mentiroso. Mas Deus, que tudo vê, né? Agiu com justiça pelo que Caim tinha feito com Abel. Mas aí, irmãos, eu não quero entrar muito nessa história hoje. O que eu quero trazer para a nossa reflexão e assim para a nossa meditação é que, infelizmente, nós estamos vivendo em um meio, eu digo sociedade, que as pessoas têm sido assim levadas pela inveja, né, pela cobiça, pela avareza. É assim, as pessoas muitos hoje não medem esforços para subir. Aí não importa se para subir ela tenha que pisar na cabeça de alguém, não é? Ela tenha que destruir. E a inveja é algo muito assim sério, é terrível. A Bíblia diz que por conta da inveja Caim matou Abel. Ele se incomodou com aquilo que Abel estava levando. E o mais engraçado nessa história é que isso fala da nossa igreja, do ministério, porque Abel estava levando uma oferta para Deus. Foi para Deus que Abel foi. A paz do Senhor, irmã Graça. Foi para Deus que Abel foi levar a oferta. E quantos nesses últimos dias ficam querendo nos matar porque vê a gente fazendo alguma coisa para Deus? Olha, você quer arrumar inimigo, você aceite fazer alguma coisa na igreja. Aceite dirigir qualquer cargo na igreja. Que você, de forma involuntária, você já arruma um bando de inimigos. Porque é muitos dizendo porque ela não tem capacidade. Tem outros melhor do que ela. Aí ainda tem aqueles que dizem assim, eu fazia melhor. Pô, irmão, será que você fazia melhor? Porque quem escolhe é Deus. E Deus não escolhe em cima de critério humano, não. Os critérios são dele, né? Então, assim, é muito sério isso hoje, né? Muito sério. Tem muitos irmãos, ontem eu ouvi um pastor pregando na igreja e falando que daqui a 20 anos não vai ter mais pastor. Ninguém vai querer mais dirigir igreja, porque assim, não tem estrutura para suportar tanta coisa, para passar por tanta coisa, não é? É muito Caim, e assim, só sossega quando consegue matar. Caim matou Abel, irmãos. Tem hora que eu ficava assim, quando eu meditava nessa palavra, pensando, Senhor, por que tu permitisse que Caim matasse Abel? Tem situações que Deus permite. A Bíblia diz que o rei Acabe ficou de olho na vinha de Nabote. E é coisa tão terrível a inveja, os ciúmes, é coisa tão maligna, tão horrorosa, a tal da inveja, que a Bíblia diz que Acabe não comia nem dormia, de olho na vinha de Nabote. Acabe era rei, irmãos. Tinha todas as terras, dono de tudo que havia. E foi ficar de olho na vinha de Nabote, que era um pedacinho de terra, de lavoura ali, onde Nabote tirava o sustento da família. Já pensou que como é sério a inveja no coração do ser humano? Ele só sossega quando ele destrói aquilo que o outro tem, independente do que ele tenha. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E a Bíblia diz que Jezabel, a esposa de Acabe, do rei Acabe, perguntou a ele por que ele estava daquela forma, sem querer comer, sem querer dormir, né? Como se tivesse angustiado. A inveja causa isso, né, no coração das pessoas. A inveja, ela tem o poder de destruir, de tirar a alegria também daquele que sente.
porque ele fica sem prazer enquanto ele não consegue obter aquilo que ele não quer um igual. É interessante que a inveja, quem tem esse sentimento no coração, ele não quer ter outro, ele não quer ter um copo igual, ele quer ter o copo que a pessoa tem. Não, ele não quer, irmão, você vai ser o vice. Não, ele quer ser o cabeça. Então, assim, isso é muito sério. E a Bíblia diz que Deus vê, irmãos, tudo Deus vê. Eu acho isso maravilhoso. A paz do Senhor, amém, Renilda. A paz do Senhor, Patrícia. E assim, tudo Deus vê, tudo está patente aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Jezabel, vou concluir, para alguns talvez não conheçam essa história, entender. A Bíblia diz que a esposa do rei Acabe, arquitetou, naquela época existia uma lei que para alguém ser apedrejado teria que ter pelo menos 2 testemunhas. Aí ela comprou testemunhas para levantarem um falso contra Nabote, dizendo que ele havia blasfemado contra o Senhor, que era um pecado digno de ser morto a pedradas. E isso aconteceu. Mataram Nabote com seus filhos. E eu, quando estudei essa história também, fiquei, Senhor, por que o Senhor permitiu que Jezabel conseguisse o intuito? Porque matando toda a família de Nabote, não tinha quem herdasse, não tinha herdeiro, para ficar com a vinha. E automaticamente os terrenos iriam para onde? Para o rei, para o governo. E assim Acabe conseguiu a vinha de Nabote. Então, assim, isso é tão horroroso, Isso é tão terrível assim, porque tem pessoas que, infelizmente, que todo espírito de Jezabel, irmãos, caia por terra. Porque tem pessoas que, além de invejar, eles arquitetam. Não, vamos tentar matar, vamos tirar ele desse trabalho, vamos tirar ela do emprego, vamos contar assim mentira, vamos levantar alguém para fazer isso, para caluniar, até ela sair do lugar e eu ir ficar no lugar dela. Infelizmente, isso acontece hoje no nosso meio, viu? Não mudou. Agora eu louvo a Deus que existe um Deus no céu que não brinca não de ser Deus. O que o homem planta, o homem colhe. A Bíblia diz que, se você for ler depois lá em Reis, o que aconteceu com Jezabel, Deus levantou o profeta para profetizar o que ia fazer com Acabe, que a Bíblia diz que Acabe orou e Deus ainda mudou assim, disse, não, Acabe, eu vou deixar o mal para trazer quando teus filhos. Mas a Bíblia diz que Jezabel não escapou, irmãos. Jezabel caiu de uma janela empurrada por um dos servos lá, e quando ela caiu, ela estourou justamente no lugarzinho que era a vinha de Acabe. E os cães lamberam o sangue dela, não sobrou nada. É uma história tão terrível, para ser falada assim. Mas Deus cobrou, e cobrou pesado, porque a mão do Senhor, quando ela pesa com força. Há vidas que não acreditam, mais que Deus faz essas coisas. Continue assim, irmão, sem acreditar, Continue assim. Quando a mão dele pesar, e você entende que existe um Deus no céu que não brinca de ser Deus. Tem pessoas que brincam, agem de forma errada, sobe, desce, apronta, arquiteta, faz a cama para seu irmão deitar e pensa que Deus nunca vai fazer ele cair nela, Infelizmente. Mas uma hora ou outra Deus traz tudo à tona. Uma hora ou outra Deus tem um encontro como Deus teve com Caim. É muito forte isso aqui. A Bíblia diz que Deus teve um encontro com Caim, não foi Eva nem foi Adão. A Bíblia diz que disse o Senhor a Caim, onde está Abel teu irmão?
Deus estava dizendo assim: Caim, eu quero que você preste conta do teu irmão. Aí a Bíblia diz, e Caim disse: eu não sei, sou eu guardador do meu irmão, olha. Aí a Deus ninguém engana, né? Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que Deus disse assim: e disse Deus, que fizestes? Porque a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Irmãos, isso é muito sério. Porque Deus, olha, é tempo, nós estamos assim, numa época que a gente pensa que Deus saiu do controle, mas é tempo de Deus pedir conta a vidas, né? É tempo da balança do Senhor pesar, e a balança dele não pesa com 3 pratos, nem de forma desequilibrada, não. É tempo de Deus agir com justiça na terra, não é? Tempo de Deus ter encontro com Caim, viu? É tempo de Deus pedir conta por tudo aquilo que foi feito com Abel. Então, assim, não é tempo não é de deixarmos também a Jezabel entrar dentro do nosso lar, não. Cuidado, não é? Tudo que você fizer, o que eu quero deixar, em resumo a palavra, tudo que você for fazer para o Senhor, faça com amor, né, com fidelidade, em nome de Jesus. Faça de coração, não faça para ninguém ver, não faça para agradar homem, não, faça para agradar o Senhor, e Ele vai te dar recompensa, viu? Outra palavra, em nome de Jesus, se aquilo que você tem hoje não é tão bom quanto do teu irmão, mas pede a Deus para te ensinar a ser feliz com aquilo que você tem, viu? Em nome de Jesus, porque no teu Deus vai te abençoar. Às vezes é tão melhor o pouco com Deus do que o muito com o inimigo, né? Se você tiver só um pão para comer, coma só um pão, viu? Não importa quem tem caviar, quem tem... Não, irmão. Se Deus quiser, te faz comer caviar e essas coisas mais. Mas em nome de Jesus, não inveja não, que Deus abençoe o teu irmão. Enquanto você ora para Deus abençoar o irmão, Deus te abençoa também. Eu aprendi isso. Quando a gente ora, eu contei isso, a paz do Senhor, irmã Alderícia, irmã Helena, Anísia, Deus abençoe. Olha, a gente aprende com a vida, a gente aprende com as situações. Às vezes as pessoas me veem hoje, mas não sabem por onde eu passei. Eu gosto de contar algumas situações, irmãos, porque eu vivi. Eu não estou contando história que, fulano viveu. Não, eu vivi. Eu passei por experiências com Deus, que eu vi a mão do Senhor dentro da minha casa, sabe? E orando. Quantas vezes eu já orei para Deus dar casa, para Deus dar, tirar irmãos do aluguel e abençoar. E quantas vezes eu vi irmãos me falar: irmã Edna, Deus chegou, e meu armário estava vazio, minha geladeira estava vazio, meu guarda-roupa não vou nem falar, que o sapato já estava para lá de Bagdá, furado. Então, assim, quantas vezes, sabe? Quantas vezes eu fui para a igreja com um sapato só, que se deixasse ele já ia sozinho, um casaco, uma saia. Quantas vezes eu passei por isso? Mas sempre orando, alegre, dizendo: um dia o Senhor vai chegar na minha vida, viu? Assim, em nome de Jesus, aprenda a ser feliz com o que você tem. E a Bíblia diz que quando a gente pensa que quando a Bíblia diz assim: olha, ser fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar, a gente pensa que Deus está falando só de dízimo. Não é, irmãos? Quando a gente aprende a agradecer a Deus no pouco que nós temos, no muito, Deus lá na frente nos coloca. Foi Abel levou para Deus aquilo que ele tinha de melhor. Então, em nome de Jesus, dá aquilo que há de melhor. Eu já contei em alguns lugares isso e vou contar de novo. Um dia eu orando ao Senhor: Senhor, o que é que tu queres de mim, Deus? E Deus disse assim: quero só fidelidade. E ali eu entendi que eu tinha que fazer para Deus tudo de coração. Eu lembro que um dia eu disse até a minha pastora aí, a irmã Nalva, e eu disse: olha, irmã Nalva, não faço nada para lhe agradar. Tudo que eu faço porque Deus vem em primeiro lugar. E ela até se assustou, porque
de imediato a palavra pareceu ser rude, mas não foi. Eu estava dizendo a ela que tudo que eu fazia, eu só fazia porque Deus me impulsionava a fazer. Porque em nós, irmãos, não há nada bom. Só Jesus. O que há de bom em nós é só Jesus. Porque o resto não presta nada. Me perdoe se alguém não concorda. Mas é a verdade, né? A gente só pratica algo bom porque o Espírito de Deus que habita em nós nos leva a ter um ato de bondade para com o nosso irmão. Mas cuidado, para que o espírito que esteja em teu coração não seja de Jezabel, querendo destruir as vinhas de Nabote, né? Não seja o de Caim, se incomodando com o que o irmão está fazendo. Não, deixa Abel para lá, faz tua parte, né? E no tempo certo Deus vai te dar recompensa. A paz do Senhor, pastor Joseni, Ângela, Alex. Amém, Jesus, glória a Deus. Então assim, irmãos, que nessa noite vocês possam guardar, meditar nessa palavra, né? A Bíblia diz que lâmpada é para os nossos pés a palavra dele. Então assim, feliz aquele que guarda e teme, não é? Porque até falei isso no outro vídeo, que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Eu orava e dizia, Senhor, coloca temor em meu coração para contigo, em nome de Jesus, não é? Então, que nessa noite Deus possa colocar isso em teu coração, esse temor pelas coisas dele, não é? Pela palavra, que tudo que você venha a fazer, faça para a honra e glória do nome dele. Observe que tudo que nós fazemos para agradar o homem, a gente lá na frente se decepciona. Deus é o único que nunca decepciona ninguém. Deus nunca vai falhar conosco. Deus nunca vai, irmãos. A gente pode precisar do ser humano e ele não poder nos atender, mas Deus jamais vai fechar a porta, né, na nossa cara. Deus nunca vai dizer, na hora que você precisar do Senhor, Deus nunca vai te dizer assim, não, eu não posso te atender agora. Então, assim, em nome de Jesus, serve a Ele, né, de coração, né, faz para Ele de corpo e alma, né? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chegou perto da samaritana, disse a ela que estava chegando o momento, né, que aqueles que iriam adorá-lo em espírito e em verdade. Não esqueça que Deus, ele é aquele que conhece. Eu li, né, e vou repetir que Deus, ele conhece o que vai dentro do coração do ser humano. Viu? Ele é o único que vê aquilo que está no oculto. Então, assim, também não adianta enganar. Tá falando, não, porque Deus vê tudo, né? Às vezes a gente... Olha, eu já passei por situações assim, né? De pessoas, eu senti que a pessoa estava ali me abraçando, mas querendo pegar uma faca e colocar assim nas minhas costas. Viu? Então, assim, em nome de Jesus nessa noite, né, que todo espírito de Jezabel caia por terra em nome de Jesus. Não inveja a prosperidade do ímpio, porque Deus tem bênção para a tua vida, não é? Não olha, a Bíblia diz, não olha para o vento não, senão tu nunca vai plantar. Então planta sem olhar para o vento, né? Lança a semente, no tempo certo Deus vai dar prosperidade, viu? É uma palavra forte, como diz os irmãos, uma palavra um pouco dura, mas é uma palavra que serve de remédio para a nossa alma, viu? Eu gosto de concluir contando rapidinho uma história não, irmão, um testemunho, porque eu vivi. Porque história é aquelas de carrocinha, né? Mas a minha eu vivi. E eu era muito... Não, tem um fato que eu estava na faculdade. Eu estava cursando a faculdade. E eu trabalhava em um determinado ambiente, que eu não vou falar o lugar, que as irmãs aí de Canhotinho vão saber. E eu não posso falar. E tinha uma pessoa lá dentro... Um
pessoa, né, que fazia parte daquele lugar, que ele sempre fazia uns bolos, ele encomendava umas tortas maravilhosas. E assim, ele encomendava um ser humano para comer uma torta, é muita coisa. E eu tinha o maior desejo de comer uma fatia daquela torta, daquele bolo, e ele nunca oferecia. Ele nunca oferecia. Era uma pessoa tão egoísta, tão terrível, assim, que um dia ele comprou essa torta, deixou lá, colocou uma bacia de lavar roupa em cima da torta e deixou lá. Ele comprou a torta feita naquele dia, né, que ele encomendava e ia buscar. No outro dia a torta estava toda mofada, não servia mais para comer. E eu entendi que aquilo, meu Deus, isso foi Jesus, para que ele deixasse de ser tão ruim. Mas eu comecei a observar as atitudes dessa pessoa. E eu queria entender, eu dizia assim, Deus, que sentimento é esse, tão terrível, que assim, tudo que ele vê dos outros ele quer ter. E eu fiquei estudando, eu sempre observei muito as pessoas, gosto muito de conviver, observando as atitudes, quem são as pessoas, a gente aprende a estudar. E eu disse, Senhor, eu queria entender o que é isso, o que é esse sentimento de egoísmo, de inveja, sabe? Eu queria entender. E eu fazia faculdade nesse dia, eu fazia nesse tempo faculdade, e fui à noite para a faculdade. E foi um fato muito interessante que Deus falou comigo naquele dia, sem eu perceber. Toda noite, como eu trabalhava o dia inteiro, eu lanchava na faculdade. E eu, na hora da aula, me deu uma fome, eu disse, e foi tão interessante que todo mundo ali sentiu fome. E eu fui a única que saí da sala. E as colegas, era um grupo de amigas ali na sala, disseram assim, Edna, tu vai descer para a lanchonete, traz pipoca pra gente. E eu disse, tudo bem, né? Eu estava, irmãos, com dinheiro no bolso de comprar pipoca para todo mundo. Mas eu desci, comprei uma pipoca e fiquei lá. Disse, eu vou andar bem devagarzinho para dar tempo de comer essa pipoca todinha, que é para eu não dar a ninguém. Ai, meu pai. E na hora que eu ia subindo as escadas, aí Deus me lembrou do que eu tinha perguntado a Ele. E eu senti aquele sentimento terrível no meu coração, de egoísmo, né, de não saber dividir. E eu voltei e fui comprar pipoca para todo mundo. E eu cheguei dizendo a Deus que nunca mais eu queria sentir aquilo no meu coração. Que Deus arrancasse, porque aquele sentimento era terrível demais. E eu fiz questão, eu disse, eu vou voltar e eu vou comprar pipoca e vou levar para todo mundo. E assim eu fiz. E ali, graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus que tem me coberto, até hoje, Deus não permitiu que esse sentimento de inveja, de ciúmes, sabe? Pairasse dentro do meu coração. Às vezes as coisas vêm, Jesus, me cobre com teu sangue, me guarda, me livra de estar desejando as coisas do outro a ponto de querer vê-lo mal. Não, irmãos, está repreendido. Já sofri muito com essas coisas, muito, porque às vezes a gente olha pra gente e não vê nada, né? Não vê nada. Mas eu já comentei aqui e vou concluir também o vídeo dizendo, né? Eu convivia, tem minha madrasta, o pessoal aí conhece, e ela se incomodava muito com o meu cabelo. Se incomodava muito com o meu cabelo. E eu criança, e eu lembro que muitas vezes ela colocou produto dentro do meu shampoo para meu cabelo cair, para meu cabelo ficar ruim. E eu passei um processo muito grande. Eu criança em casa, não entendia. E para criar piolho, não tem vergonha de falar isso. Eu quero mesmo que as pessoas escutem, né? Então, assim, tudo que essa mulher podia, ela fez, né?
para tentar me deixar careca. Ela se incomodava porque eu tinha o cabelo grande, e era engraçado porque Deus era quem cuidava dos cabelos, porque eu criança, sem mãe, criada por madrasta, né? Não tinha quem cuidasse. Então, assim, tudo que ela pôde, ela fez para tentar destruir, para tentar fazer eu ficar careca. Eu não sei se as irmãs lembram de um produto chamado Bargon. Eu acho que é esse o nome. Baigon, sei lá, não lembro. Me perdoe aí se estiver pronunciando errado. Que ela começou a colocar dentro do meu shampoo na época. E eu comecei a ter um problema, né, de tontura na cabeça, e depois os médicos descobriram que era um veneno, que na realidade para matar insetos, que ela estava colocando dentro lá do meu shampoo, né? E depois a gente chegou a descobrir, eu cheguei a descobrir. Tive muitos problemas na época, né? Tive muitos problemas mesmo, passei um período muito doente. E eu lembro também que nasceu caroços assim nos meus olhos, nessa parte assim, muitos caroços nos olhos, e ninguém descobria o que era. Médico nenhum descobria o que era que eu tinha, porque estava nascendo aquilo. Mas os produtos, né, os venenos que ela colocava em shampoo, nas coisas que eu usava. Então, assim, a paz do Senhor, irmão Joselito, a paz do Senhor, irmã Nice, Fernanda. E eu lembro que, veja como Deus trabalha. Para quem não crê, irmãos, ainda que alguém pense que isso é mentira, mas eu tenho até como provar, que eu ainda tenho, chegar próximo, você vai ver que Deus deixou as marcas, para que eu nunca esquecesse. E os olhos começaram, eu fiquei parecendo aquelas galinhas quando tá com a doença nos olhos. E eu lembro que passou um homem vendendo doce, quebra-queixo na época, e aquele homem era um rezador, alguma coisa assim. E aquele homem passou, quando olhou para mim, criança, né, com os olhos daquela forma, já tinha ido para diversos médicos e ninguém sabia o que eu tinha. O homem olhou para ela e repreendeu ela, minha madrasta na época, e disse a ela que ela iria pagar muito caro por tudo aquilo que ela estava fazendo comigo. E na época meu pai ainda era vivo, né? Ouviu essa história, e meu pai percebeu que aquele homem era um rezador e estava dizendo alguma coisa a ela. E ela se incomodou a tal ponto que eu lembro quando foi no outro dia de manhã, ela tinha me levado no médico. Ela me levou no médico, eu criança, e lá o médico passou uma vitamina chamada Arovite, que eu acho que muita gente conhece. Eu tomei e os caroços sumiu, né? Os caroços sumiu. Aí foi quando a gente ficou, né? Deus também sempre me dava um alerta, eu criança, mas Deus sempre me dava sonhos, sempre me dava aquelas coisas. Então, assim, eu sempre estava alerta com ela, né? Então, enfim, irmãos, a inveja é capaz de fazer coisas assim, levar o ser humano a fazer coisas terríveis. Eu convivi com isso dentro de casa. E assim, para honra e glória do nome do Senhor, Deus nunca permitiu que eu ficasse careca. Chegava na igreja e Deus ainda usava as irmãs para orar pelos cabelos. Tem muitos brancos, mas está tudo aqui. Eu nunca vi tanto cabelo, viu? Nunca vi tanto cabelo. Glória a Deus. Então, assim, a inveja não conseguiu me matar, né? As atitudes dela não conseguiu destruir minha vida, mas causaram muita coisa, né? Eu adoeci, passei por muitos processos por conta dela. E eu observo hoje, né? Então, assim, é muito sério, é um sentimento terrível, né? Que Deus nos ajude, assim, nessa noite, que nos livre, que nos guarde desse sentimento. Mas que Deus também continue nos ajudando, nos dando força, né? Eu quero encerrar, né, agradecendo a todos que estão assistindo, a irmã Manuela, o Paulinho, a Sil, deixa eu ver se eu esqueci mais alguém, a Peça Rara, eu acho que é a Lília, né? Não sei, tá só o nome da
o pastor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Enfim, que vocês também guardem, né, isso, porque infelizmente não é fácil, nem foi fácil para Abel, nem é fácil para Caim. É um sentimento também que destrói, né? Que destrói a vida da pessoa e destrói a vida daquele a quem ele começa a se incomodar. Então, que Deus nos ajude, irmãos, nessa noite de forma poderosa, que o Senhor nos cubra com o sangue dele, né, nessa noite, que todo mal seja repreendido e colocado por terra. Eu vou orar. Se alguém quiser fazer algum pedido de oração, faça. Nayane, a paz do Senhor. Olha, a paz do Senhor para todo mundo, viu? A paz do Senhor. Se alguém quiser deixar algum pedido de oração, faça, porque a gente vai orar. E eu tenho certeza que Deus vai ao teu encontro, né, nessa noite. Que aquilo que não é possível para ti, para Deus é. O Senhor ainda cura osso, o Senhor ainda cura mioma, o Senhor ainda cura câncer, né? O Senhor cura tuberculose. Deus tira até disco de hérnia da coluna. Então, assim, irmãos, não há nada que Deus não possa fazer nessa noite, viu? E o Senhor é soberano. Também peço que vocês se inscrevam lá no canal, porque senão meus vídeos com 30 dias vão ser tirados lá. E aí, não que o meu tempo vai ser perdido, porque para mim eu não perco tempo não, quando eu falo da palavra do Senhor. E eu sou muito sossegada. Se tiver uma pessoa assistindo, para mim tá bom. E que Deus fala, e assim Deus operando, né? Deus fazendo algo. Então, para mim, isso já é suficiente. Se a gente evangelizar uma pessoa por dia, durante um ano, a gente vai ter conseguido evangelizar 365 pessoas. Então, eu tenho calculado assim, não é? Então, Deus, ele é fiel e está no controle de tudo. A paz do Senhor, Fabiana. Mas vamos encerrar, irmãos, que eu acho que o vídeo até já passou do limite. Pai amado, Senhor, nesta noite, eu te peço que cubra cada um com teu sangue. Senhor, cada pessoa que entrou nessa noite, que está assistindo, que o Senhor de forma poderosa vá de encontro a ela. Que nessa noite o Senhor repreenda todo espírito, Senhor, de depressão, todo espírito de angústia, de tristeza, a alma de alguém nesta noite, Senhor, que está abatida, que o Senhor vá de encontro, dê força, dê ânimo. Que nesta noite o Senhor visite o sangue, as veias, os nervos de alguém. Que o Senhor endireite os ossos, Deus, da coluna de alguém nesta noite. Que em tudo, meu Deus, em tudo, o teu nome seja glorificado e que aquilo que vier a acontecer seja para a honra e glória do teu santo nome. Meu Deus, que em nome de Jesus também, vidas que estão assistindo e às vezes não querem pedir, não querem falar, mas o Senhor é aquele que conhece. Tua palavra foi lida e a Bíblia diz que antes daquele moço falar, o Senhor já sabia o que tinha acontecido. E conosco não é diferente. Antes que haja uma palavra, Senhor, na nossa boca, tu já sabe. Nessa noite, em nome de Jesus, vá derrubando barreiras, Senhor. Vá quebrando os cadeados. As portas da Babilônia, Senhor, que estão fechadas, que o Senhor possa abrir nessa noite. E que em nome de Jesus, aquilo que está preso, encarcerado, que o Senhor nesta noite liberte. Em nome de Jesus, repreende esse tumor, Senhor, do câncer. Repreende essa doença tão maligna, tão terrível, que tem assolado, Deus, nossa sociedade. Que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor também vá de encontro às famílias, Senhor, filhos que estão nas drogas, Senhor, vícios que têm destruído famílias. Que o Senhor, nesta noite, vá quebrando esses grilhões do inferno que tem destruído, que tem aprisionado, Senhor,
diversas famílias. Que o Senhor nesta noite repreenda todo espírito de prostituição, todo espírito de Dalila dentro dos lares. Meu Deus, que em nome de Jesus, todo amor que tem se esfriado nessa noite, o Senhor vá lá no coração de alguém e mude a história. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Minha outra prima acabou de entrar, a Vânia, que Deus abençoe. A Nayane Oliveira, que Deus abençoe. Irmãos, use a sua boca para abençoar, viu? Em outro vídeo eu conto outra situação em relação a essa questão da palavra que sai da nossa boca, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa. Fiquem na santa paz do Senhor.